quando a gente tem um objetivo muito bem estabelecido, qualquer desafio nesse meio do caminho, assim, vira vira como se fosse um salto que você tem que pular na trilha. E vira uma coisa muito pequena, porque o que a gente estava buscando era algo muito maior, sabe? Quando criança, o futebol ocupava boa parte do seu tempo e era, de longe, sua maior paixão esportiva. O vôlei também fazia parte da rotina até que a bicicleta apareceu e, rapidamente, deixou de ser apenas um momento de diversão com as irmãs e alguns amigos. Em pouco tempo, o mountain bike passou a direcionar seus objetivos e transformar sua vida. Os primeiros resultados vieram cedo. Em 2021, conquistou o título de campeã brasileira de XCO na categoria Sub-17. No ano seguinte, recebeu um convite para participar de um estágio de 5 meses na sede da UCI, na Suíça. Ainda em 2022, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de XCO. No ano seguinte, o ciclismo voltou a abrir portas. Conquistou uma bolsa de estudos e passou uma temporada competindo na Liga Universitária Americana, conciliando os estudos com as competições. Em 2024, retornou ao Brasil para continuar a sua graduação sem perder o foco nas duas rodas. Naquele mesmo ano, conquistou o bronze na Brasil Ride Espinhaço. Os resultados passaram a aparecer de forma cada vez mais consistente. Em 2025, estreou na Cape Epic competindo ao lado do pai e juntos chegaram à quarta colocação na categoria mista. Na Copa Internacional de Mountain Bike de Carandaí, terminou em terceiro lugar, conquistou o título do Iron Biker e tornou-se vice-campeã brasileira sub-23. Já em 2026, viveu sua temporada mais expressiva até aqui. Foi vice-campeã do Cape Epic na categoria duplas mistas ao lado do seu treinador Hugo Prado Neto, vice-campeã pan-americana sub-23 de XCO e medalhista de bronze no XCC na mesma competição. Também conquistou a terceira colocação no XCC Elite da International Mountain Bike Series em Lavras, venceu a maratona da Copa Internacional em Conceição do Mato Dentro e terminou o Campeonato Brasileiro de Maratona na terceira colocação na Elite. Conosco aqui hoje, a estudante de publicidade e propaganda, atleta de mountain bike e uma jovem ciclista brasileira em ascensão no cenário nacional e internacional, que sonha em disputar os Jogos Olímpicos, conquistar o título mundial e vencer o Cape Epic. A Belo Horizontina Gabriela Pereira Ferola. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, Michel. Gabi, é um prazer te receber aqui. Fazia tempo que eu não recebia alguém assim tão novinho quanto você. E aí, uma das coisas que hoje de manhã eu te falei, né, que eu estava pedalando cedinho, aqui em São Paulo a gente tem que pedalar de madrugada, mas uma coisa me ocorreu. Você deve ouvir com muita frequência, e nas matérias, nos textos que eu li, nas entrevistas que você deu lá para o Breno, eu acho que até também para o Bike na Lama, você fala, as pessoas se referem a você como jovem, né? Você, claro que você é jovem, né? Você tem 21 anos, recém-completos, né? Mas você se acha assim, tipo, poxa, sabe essa conversa de tipo, "Pô, os mais velhos só me chamam de jovem." Você se acha jovem no sentido assim de ser muito, eh, talvez inexperiente ou ainda, eh, sei lá, muito nova no esporte? Porque você já tem uma historinha aí, né? Eu acho que eu olho como eu ainda tenho muitas coisas, assim, pra viver, eu olho como eu ainda tenho muitas oportunidades na vida pela idade que eu tenho 21 anos, querendo ou não isso é pouco, mas ao mesmo tempo pra mim eu já me sinto um pouco velha. Porque você já viveu bastante no mountain bike, né? E tipo assim, pra mim acho que tudo aconteceu muito naturalmente e os anos desde que eu comecei a pedalar, que foi em 2020 na pandemia, os anos foram meio que se passando, eu fui adquirindo experiência nas competições, vivendo nessa atmosfera do esporte, conhecendo cada vez mais pessoas, mais lugares, e acho que isso foi me trazendo experiência de certa forma. E às vezes eu esqueço um pouco a idade que eu tenho, eu acho que as coisas passam tão rápido que eu olho pra trás, eu penso: "Nu, tem tanto tempo disso". Aí eu olho e falo: "Nossa, e eu só tenho 21 anos, tem muita coisa ainda que pode estar por vir". E ao mesmo tempo eu penso: "Nossa, eu tenho muito pouco tempo de esporte também", porque é muito, mas é pouco também, são 6 anos.
E muitas vezes eu disputo com atletas que pedalam desde novinhas, sabe, desde que já estão imersas nesse universo, até por conta de família mesmo, que tem histórico de atletas do mountain bike ou do ciclismo, enfim. Então, eu acho que eu ainda me sinto jovem e inexperiente, mas ao mesmo tempo eu também sinto que eu estou construindo algo muito legal e, de certa forma, adquirindo mais experiência. Eu me sinto mais experiente hoje. Por exemplo, para uma maratona, eu fui largar nessa prova aqui de Conceição do Mato Dentro, né, a maratona, foi uma prova que eu larguei muito confiante, é uma maratona. E muitas vezes as pessoas olham e falam: "Nu, essa atleta um pouco mais velha já", tipo, sei lá, um pouco mais velha, imagina uma pessoa de 40 anos, assim, 35 anos, é uma pessoa um pouco mais velha já, muito experiente, já tem muita, né, carcaça e tal. E eu consegui largar muito confiante com 21 anos para competir essa maratona que foi, assim, bem dura. Então eu me sinto uma pessoa experiente, mas ainda, assim, com muita coisa a aprender, né. Eu acho que sempre manter a humildade, assim, porque acho que eu tenho muitas coisas para viver ainda, até criar realmente uma noção e uma experiência mesmo que vai me dar a base para as competições, eu acho. Ô Gabi, eu vi em matérias, que você me mandou, que eu li a teu respeito na internet, quando você gravou com o Breno lá do Ciclosul, acho que ele falou isso, o Bike na Lama, até o podcast que você gravou com o Hugo, com o Bravinho e a Vivi Faveri, que aliás já teve aqui também, faz uns bons anos, você ainda tinha acho que 15 anos, né? E a temática do podcast era exatamente essa. O Hugo já era seu treinador e vocês falando sobre o treino, vocês e o Hugo, né? Você, o Bravinho e o Hugo. Mas naquela época, eu não lembro que ano que foi isso, né? Mas você está com 21, foi há 6 anos. Ainda não era o que acabou se tornando tendência nesses últimos anos desde então. Ciclistas cada vez mais jovens performando como se fossem ciclistas experientes, ou seja, a história de você adquirir experiência na prática talvez hoje não conte tanto quanto a gente achava ou quanto contava antigamente. Nesse sentido, você e o Hugo, que é um dos caras mais experientes, nos treinadores que eu acho que são mais experientes aqui do Brasil, um cara super antenado com tudo, e um cara que comprova não somente nele, mas em atletas como você e tantos outros, os resultados dele, né? O resultado do trabalho dele. Vocês conversam de alguma maneira nesse sentido? Tipo, Gabi, né, sei lá, no pré-Cape Epic desse ano, foi a primeira Cape Epic dele contigo. Eu sei que ele anda um absurdo, é uma moto, né, para um velhinho, né, Hugo, velhinho. O cara é uma moto, mas ele provavelmente ele confiou em você, tipo assim, pô, a Gabi vai conseguir. Claro que tem que ter um equilíbrio, mas assim, a Gabi, ela consegue, né? E eu vi na live que vocês fizeram no Bike na Lama que o Hugo tinha algumas expectativas sim, porque ele te conhecia. Uhum. Vocês conversam sobre isso no sentido de você não precisa participar de 5 Cape Epics para você adquirir experiência para um dia tentar conseguir um pódio. Você também está surfando dessa onda de recovery, de nutrição, os equipamentos top de linha e uma metodologia de treino pautada em muito mais elementos como glicose, potência e tantos outros. Mas enfim, para que você consiga performar como você está performando, não somente na Cape Epic, embora a sua performance tenha sido fantástica lá, num cenário internacional e altamente competitivo, né? Você só perdeu para a dupla lá da campeã olímpica, pô, né? Assim, É, não é pouca coisa, né? não. E com o teu pai vocês já tinham tirado um quarto lugar, quer dizer, assim, pô, você É. anda bem demais, mas você não tem a experiência, a casca grossa, né? Que a gente achava antigamente que deveria ter um ciclista ou qualquer outro atleta, né? De modalidades Uhum, de endurance, principalmente. uhum. Como é que é isso entre você e o Hugo? Você discorda disso? Você concorda, mas você é um ponto fora da curva? Eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Nossa, sério, eu fico até arrepiada lembrando do Cape Epic. Foi uma Mas, semana muito mas não intensa. traumatizou, né? De forma alguma, eu já esqueci todo o sofrimento, mas assim, eu acho que difícil eu falar se eu sou um ponto fora da curva ou não, igual você perguntou.
Mas da minha percepção sobre mim, assim, e sobre tudo que eu treinei com o Hugo antes, eu acho que desde que eu comecei no esporte, desde que eu pratico esporte desde mais nova, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me desafiar, assim, e de me esforçar muito, sabe, de me dedicar mesmo, de levar meu corpo ao limite mesmo, isso é uma característica minha. E tiveram vários treinos com o Hugo que eu chorei, porque ele estava me levando no meu limite e tinham momentos nos treinos, teve um treino em específico que estava eu, o Hugo, o Xícara, que é um amigo do meu pai, e um menino aqui de BH que estava junto com a gente, assim, nesse treino, e a gente saiu para rodar em Nova Lima. A gente foi fazer um treino de 5 horas, que deu 100 km, e subia bastante, eu acho que subia quase 3.000 esse treino, e era só de mountain bike. Aí no final do treino a gente foi subir a Vale, que é uma subida aqui que chega aqui, eu não sei se você vai conhecer, mas aqui em Belo Horizonte a gente chega ali no Seis Pistas. E aí, na hora que a gente estava chegando, tipo assim, nessa subida, eu comecei a sentir muito ritmo. E a gente já estava mais pro final do treino. Essa subida era nos últimos 40 minutos de treino. E era uma subida que no início ela era numa trilha e mais íngreme, e aí depois ela dá uma estabilizada e ela é cheia de sobe e desce. Só que as subidas eram muito inclinadas. Aí no início da subida, eu caí. Caí de cansaço, tipo assim, alguma coisa travou, não foi cãibra, foi tipo assim, cansaço, caí. Aí eu olhei pro Hugo e comecei a rir, falei: "Hugo, eu tô morta". Aí ele: "Respira aí". Só que o respira aí dele era tipo assim, respira aí e continua pedalando, então ele continuou na minha frente me puxando. Só que aí, como ele é meu treinador e ele entende muito bem das minhas zonas de potência, do meu esforço, até do meu comportamento corporal, assim, ele conseguia e consegue também identificar como que eu tô, sabe. E aí ele foi mantendo um ritmo difícil pra mim naquele momento, mas um ritmo que ele sabia que eu não iria quebrar naquele treino. Aí chegando no meio da subida, ele viu que eu comecei a entrar ali num estado meio que de flow, assim, onde eu não estava confortável, mas eu estava num estado bem concentrado, assim. Michel, ele começou a apertar, 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 e eu não gosto de largar o osso, sabe? Eu gosto de ir. Ele começou a apertar, apertar, apertar. Aqui, eu cheguei do treino, de verdade, eu fiquei tipo igual eu fiquei no final do Cape Epic. Demorei 1 hora pra assimilar tudo que tinha acontecido, entendeu? Então, acho que isso é uma característica minha, assim. Eu aqui em Belo Horizonte eu treino com muitos homens, eu saio com um grupo de pedal aqui que muitos são amigos do meu pai, o Ritmo Bruto. Então a gente roda, eu rodo muito com homem e eu acho que isso me puxa muito pra cima. As pessoas aqui, elas incentivam muito o esporte, então eu acho que eles também me incentivam muito. Todos os amigos do meu pai, todo mundo acredita muito em mim, assim. Então eu acho que isso ajuda muito até para eu confiar no que eu vou fazer ali no treino, sabe. E muitas vezes assim mesmo, tipo, com o Hugo, assim, saindo pra treinar, tipo, tinha hora que eu ia lá e estava sentindo muito bem, aí eu saía fazendo força igual uma doida, como se não houvesse amanhã, como se eu fosse treinar só 1 hora. Já quebrei. Só que aí, nesses momentos que a gente estava treinando para o Cape o Hugo toda hora conversava comigo. Tipo assim, nessas situações você tem que esquecer todos os fatores externos. A única coisa que importa é você, sua concentração na sua pedalada, em mim também, porque a gente vai ser uma coisa só no Cape Epic. E eu aprendi muito com ele, assim, que com a pouca experiência que eu tenho, né, que eu fiz um Cape Epic, eu aprendi muito com ele que, tipo assim, quando a gente tem um objetivo muito bem estabelecido, qualquer desafio nesse meio do caminho, assim, vira vira como se fosse um salto que você tem que pular na trilha. E vira uma coisa muito pequena, porque o que a gente estava buscando era algo muito maior, sabe. Então eu acho que veio mais da força de vontade mesmo, porque eu confesso que eu nunca vivi nada igual o Cape Epic, realmente a gente passou por muitos desafios em 8 dias e que eu me preparei muito, mas eu não tinha imaginado que seria da forma como foi, sabe. Então eu acho que veio muito da troca de experiência com o Hugo, veio muito também da minha força de vontade, eu acho, da minha dedicação, e eu acho que também eu acreditei muito do início ao fim, mesmo quando eu sentia muita dor no corpo no final, eu sentia muito mal-estar no final do Cape Epic também, só que como a gente veio de muito tempo conversando, trocando muita ideia, e sentindo um ao outro ali no treino, essas coisas ficaram muito pequenas, sabe. Então eu acho que
que acho que a paixão pelo esporte mesmo que carregou tudo isso. Eu acho que não foi a experiência, porque a experiência comparada a Hugo não tem nada, né. Então acho Não, que mas você tem um talento aí, é inegável. Eu acho que isso não dá para descartar. Você tem alguma coisa aí ou algumas coisas que te dão esse diferencial, porque não é todo mundo, e imagino que as pessoas que você treina ou mesmo as suas competidoras aí, não são todas assim, desse nível, hum, né. Eh vocês combinaram, né, já que o Hugo quantas vezes que o Hugo fez, você sabe? Cara, deve ter eu feito já acho que umas foi a 10. sexta vez dele. Sexta? É. Eu É. achava que fosse mais, mas vocês combinaram alguma coisa, de comunicação entre vocês? Porque às vezes você está no pelotão, às vezes ele está um pouco na frente ou você está um pouco na frente, né. Vocês combinaram alguma estratégia de comunicação que não seja só a linguagem corporal no sentido: "Ah, eu tô vendo que o Hugo tá pedalando assim ou que a Gabi tá pedalando assado e então ela tá querendo dizer, ela tá dizendo alguma coisa sem querer", né. Uhum, Mas tirando isso, vocês tinham algum truque, uma buzininha, alguma coisa assim pra vocês, logo se sintonizarem de novo, que um estava indo mais uhum. rápido ou que um precisava apertar o ritmo? Ó, não tinha. A gente tinha muito bem alinhado, assim, teve o prólogo e depois do prólogo que a gente conquistou a segunda colocação no prólogo, a gente não imaginava, foi uma grande surpresa pra gente. E aí, a partir desse dia, a gente estava muito determinado a, tipo assim, a dar tudo no início e a viver um dia de cada vez. E aí eu acho que, tipo assim, todas as largadas, principalmente que eu faço provas de XCO, eu acho que do ano passado pra cá eu evolui bastante em alguns aspectos, assim, no cross country. Eh, a gente, tipo assim, eu sempre ia na frente do Hugo. E quando ele ia na minha frente na largada, eu seguia ele. Se eu perdia ele de vista mesmo, aí eu berrava no meio do pelotão o nome do Hugo. Mas praticamente todos os dias a gente estava muito bem alinhado, estava tudo muito bem sincronizado. Os últimos 2 dias foram dias mais duros, que eu antes da largada eu já falei com o Google, o meu corpo ele tá muito cansado. Eu tô muito positiva, eu tô muito animada, mas eu tô muito cansada. Então a gente vai ter que administrar isso ao longo desses 2 últimos dias aqui no Cape Epic. E aí, tipo, foi tudo muito conversado antes e lógico, assim, tem situações que a gente não prevê antes, né, que são coisas são, né, surpresas que a gente tem ali no meio da etapa, então a gente estava sempre sincronizado para resolver, mas em questão de se perder no pelotão e tal, não aconteceu nenhum dia. Todos os dias a gente estava muito próximo e se era longe era tipo assim, 30 metros no máximo de distância, sabe, que é Uhum, muito, assim, mas dá pra ver, sabe. uhum. Então, não E tivemos nenhuma perda ele de chegou a te comunicação. empurrar, alguma vez? Nas Ele me subidas e tal? empurrou. Que a gente vê as duplas, fazendo muito isso, né, não só mistas, as duplas em geral, Aham, né, às vezes a pessoa tá um pouquinho mais fraca e o outro consegue dar naqueles aham. deep tracks, né, acho que chama isso, né, que É. tem 2 trilhas, né, você pode ficar na esquerda Ó, ou na direita. o que aconteceu foi, tipo assim, eu e o Hugo, a gente teve pouco tempo pra treinar juntos antes do Cape Epic, porque eu Porque ia você com ia meu fazer com o pai. teu pai se É. machucou. Ah, entendi isso, certo. Aí a gente decidiu ir juntos, eu e o Hugo, no início de fevereiro, e o Cape Epic ia ser no meio de março. E aí eu já tinha, tipo, tinha me frustrado, meu pai também estava super chateado, e aí surgiu essa dupla. E olha o que que aconteceu, tipo assim, o Hugo, na hora que a gente definiu isso, eu falei: "Hugo, pelo amor de Deus, você não vai me empurrar, eu não gosto que me empurre". Só que aí, obviamente, eu falei isso, mas assim, eu confesso que eu estava muito ansiosa nos meses, tipo assim, depois dessa decisão de correr com ele, porque eu sabia que não ia ser uma coisa fácil. E eu estava tipo assim: "Gente, imagina eu quebro", sabe, tipo assim, porque o Hugo é muito mais forte que eu. Porque meu pai, quando eu fui, ele é muito mais forte que eu, só que a nossa força é um pouco mais próxima, sabe. Não Não, é e tão assim, distante. e é uma outra história, teu pai não é um atleta profissional, teu pai não vive disso, É, né, eu fico é imaginando eu com a minha diferente. filha mais velha, você vai se entender de alguma maneira, é muito mais simples, né, a É, equação é menos complexa. é. E aí, tipo assim, quando chegou lá no Cape Epic, o Hugo ele só me empurrou nos pelotões. Então, tipo assim, tinham dias que eu estava com muita dificuldade no início de encaixar no pelotão.
Ele ia lá e me dava uns leves, mas ele em momento nenhum me empurrou mesmo, deu tipo pendurar no camelback dele ou dele me empurrar. Ele tinha ele tinha um desgaste muito grande, porque ele parou em todos os apoios. Ele carregava praticamente tudo, tipo, gel, equipamento e tal, Para e ele você ir o parava em mais todos leve os apoios. possível. É. E tipo assim, era impressionante, porque na minha bike eu tenho um Scott Small, então eu só tenho um suporte de garrafa. E eu bebo muita água, tipo, em cross country, Michel, eu tipo, tomo muita água mesmo durante o treino. E acabava muito rápido. E também tinha dia que se minha água não acabava, eu estava com o camelback, é muito desconfortável o camelback, é impressionante. Na hora que eu tirava, parecia que eu estava flutuando. Dá um alívio, é. É. Então, tipo, tudo era para o Hugo, entendeu? Teve até um dia que ele esqueceu de comer lá, que foi na segunda etapa, no terceiro dia. Eu fiquei até super preocupada, porque no final da etapa o Hugo estava, tipo assim, muito cansado. E não é que eu não estava cansada, mas ele teve um desgaste muito grande de preocupar comigo, além de, tipo assim, administrar a força que a gente estava colocando ali, além de administrar tudo que tem ao longo da etapa, porque, tipo assim, eu buscava entender tudo, claro, eu tenho noção do que eu tenho que comer, eu tenho noção do que esperar também, a gente conversava, só que ele que era o chefe, assim, vamos falar, né? Eu obedecia praticamente tudo que ele mandava eu fazer. Então, no final desse dia, ele chegou muito desgastado, assim, porque ele esqueceu de comer. Então, ele tinha um desgaste muito grande em se preocupar comigo, sabe? E aí, esse negócio de empurrar, de dar o leve e tal, a gente tentou evitar ao máximo. Foi muito pouco, assim. Em 8 dias foi muito pouco mesmo. Uhum. E você ter 2 participações e 2 finalizações com muito êxito, de novo, alguma coisa você tem aí que tá dando super certo, né, porque a Cape Epic ainda tem o mountain bike, as quedas são normais, e a Cape Epic por passar em acho que a penúltima etapa ainda tem aquela parte que é proibido pedalar, que é tipo um santuário, o proprietário pede que todo mundo desça da bicicleta e você tem que fazer tipo sobe numa montanha cheia de pedra, vai carregando a bike, não dá nem pra ir com a bike do lado porque é muita pedra, e depois você desce de novo e aí monta. Tem isso ainda? Pois é, ano passado não teve isso, mas esse ano na etapa rainha, a gente chegou num topo super remoto, assim, tava maior neblina, chuva e tal, e aí tinham muitas pessoas da organização mandando a gente descer da bicicleta, que era uma descida toda de pedra, molhada e tal, que a gente teve que descer empurrando, não podia descer pedalando. É, Mas então, era uma eu não sei descida se de pedra. nesse era um trecho que a gente fazia assim, tipo subia um pedacinho e descia assim, era eu não lembro mais, faz muitos anos que eu fui a última vez, mas assim, eu lembro que a gente tinha que carregar a bicicleta. Mas enfim, aí Uhum, você tem que carregar a bicicleta, que já é um perrengue por si só, que você também não quer uhum, escorregar na sapatilha e tal, mas você tem que tomar um cuidado para se você escorregar, você também não cair, bater o câmbio, entortar a gancheira e por aí vai, né. uhum. Você tem que preservar o seu material, né. E por si só você preservar o material e conseguir terminar 2 vezes em 2 participações com a idade que você tem, de novo, eu fico toda hora me dizendo assim, eu tenho que me policiar para não achar que 20 anos ou 21 anos é jovem em termos de experiência para fazer uma Cape Epic ou para ganhar um Tour de France, né. Os grandes aí já provaram isso não é necessariamente um pré-requisito, você pode ter menos Uhum. experiência e ainda ser experiente o suficiente. O sabor daquele champanhe no final lá no pódio em Stellenbosch, qual foi o sabor dessa champanhe? Não, foi o melhor sabor da minha vida. Nossa, foi muito gratificante, sério, foi muito especial. Meu Deus, foi assim, eu falei com o Hugo, a gente estava até conversando hoje que antes de entrar aqui para gravar o podcast, eu estava vendo umas fotos do Cape Epic e, nossa, foi muito gratificante. Eu lembro direitinho, meus pais chegaram no final da Cape Epic, a gente chegou para encontrar com eles, e eu lembro que a gente ficou na área VIP de quem pega pode. Pra mim isso já foi, tipo, muito top, porque eu estava perto de, tipo, ídolos, né. A Jenny Risswitz pra mim ela é uma ídola, tipo, teve um dia que a gente rodou com eles por 2 horas e meia na etapa, Uau! e aí ela depois da etapa no pódio, ela me deu a camisa de líder e, tipo, me deu parabéns pela competição. Ela disse que eu estava andando super bem nas trilhas e pra mim isso foi motivo de, tipo, nossa, eu fiquei em êxtase, assim, fiquei muito alegre, então esse pódio significou muito pra mim e, tipo, eu lembro direitinho, na hora que a gente chegou esse dia, Michel, pra mim os 2 últimos dias foram, tipo, os piores e eram os mais legais.
o percurso era o mais legal, era o que se encaixa super bem no meu perfil, porque era parecido com cross country, muita subida, tipo, em trilha, muita descida e tal. Só que eu não consegui aproveitar, tipo, foram os piores dias da minha vida. Só que na hora que a gente chegou, foi uma sensação tão boa, mas eu demorei mais ou menos 1h30, assim, pra assimilar tudo que tinha acontecido, sabe? Uhum. E na hora que a gente subiu no pódio, estourou champanhe, não sei nem descrever, mas eu fico até arrepiada, sério. Você acha que foi a conquista mais importante, importante no sentido, assim, a que você mais vibrou de todas as conquistas até hoje? Eu acho que eu vibrei muito, assim, mas eu acho que foi algo muito grande, assim, foi muito além daquele pódio, sabe? É, tipo assim, é porque eu falei com meu pai, é uma coisa tão rápida, né, você sobe no pódio, você, tipo, estoura o champanhe, você tira uma foto e tal, aí você desce e aí, tipo, tudo meio que volta ao normal, sabe. Mas só que eu senti uma coisa muito forte lá no Cape Epic, porque foram 8 dias que, tipo assim, Michel, eu levei meu corpo a um ponto onde eu nunca tinha levado antes e eu nem sabia que eu era capaz. Tinham muitos momentos no Cape Epic que, tipo assim, eu estava eu estava em situações críticas, tipo, antes da etapa rainha, eu passei a noite inteira vomitando e eu não dormi. E a Nossa, gente tinha que acordar 4 da manhã para pegar o transfer pra largada, porque esse ano todas as largadas foram longe onde a gente estava, que a gente ficou em hotel. A gente não ficou em barraca nem em motorhome esse ano. E aí eu ligava para o meu pai no meio da noite, porque eu estava sozinha, e eu fiquei tipo assim: "Que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer". E eu não queria acordar o Hugo, porque o Hugo tinha que estar bem, ainda mais se eu fosse largar dupla que nessa é dupla é assim situação, mesmo, é. ele não podia se preocupar comigo naquele momento. Aí, eh, eu fiquei passando muito mal, muito mal-estar, assim, aí eu tomei um banho, arrumei minhas coisas, porque eu tinha passado muito mal e dormi por 1 hora, eu acho que foi muito. Aí eu acordei no dia seguinte, eu estava branca, branca. Aí, tipo assim, branca mesmo, tipo, pálida. Aí eu falei: "Gente, mas não pode, assim, a gente fez tudo isso até agora, isso não pode estar acontecendo". Só que eu também não tinha o que fazer, sabe, tipo assim, aquilo tinha acontecido, eu tinha que aceitar aquela situação. Aí eu falei: "Vou tomar um banho muito gelado, colocar minha roupa, arrumar minhas coisas", que já estavam tudo pronto, assim, e vou tomar o café. Chegou no café, eu tomei uma coca e um pão branco com muito sal. O Hugo não entendeu nada, né, porque minha ideia era não contar para o Hugo que eu tinha passado mal. Mas eu estava passando muito mal, então eu não consegui comer. Aí, eh, comi isso, conversei com o Hugo levou uma banana pra mim, porque eu falei: "Hugo, eu não vou comer de jeito nenhum, eu não consigo". Aí chegando lá ele falou: "Eu trouxe pra você, porque você tem que comer essa banana, mesmo se você não consegue, você tem que comer". Aí no que a gente largou, eu tive alguns calafrios, assim, no início, só que eu consegui encaixar no pelotão. Deu certo, assim. E aí eu estava muito preocupada, porque, tipo assim, a gente não estava conseguindo disputar pela primeira colocação, realmente, né, o Simon Andreassen e a Jenny Rees, eles 2 são os melhores do mundo. Só que na posição que a gente estava dando uma sensação, assim, muito, tipo assim, estava uma disputa muito legal, sabe, com a dupla que ficou em terceiro. Eh, e aí eu ficava pensando: "Gente, a gente não pode perder tudo isso agora", sabe. Aí eu encaixei bem no pelotão, assim, no início eu estava sentindo muito incômodo no meu estômago, e a etapa rainha foram 130 quilômetros, com acho que 3.000 de subida. E choveu muito no dia da etapa rainha, e muita lama também em alguns momentos, e deu 6 horas e 25 de prova, foi o dia mais longo de Uau. prova. E aí, a Pra serra vocês, mais hein, que dura voaram, né. a serra mais dura da etapa foi no final, entendeu. E aí foi esse dia que eu descobri que, tipo assim, a gente é capaz de qualquer coisa, entendeu. Porque na hora que a gente, tipo assim, estava no meio da etapa, essa dupla em terceiro lugar começou a buscar a gente, eles estavam vendo a gente. E o Hugo não deixou a gente parar em nenhum ponto de apoio. Então a gente não parou para repor nada. Então no final a gente estava sem absolutamente nada. E no que a dupla estava vindo encostando, o Hugo falava: "Não tira o pé, não tira o pé". E eu só pensava, tipo assim, eu xingava o Hugo de todos os nomes diferentes internamente, e pensava, tipo assim: "Eu vou explodir", entendeu? Porque já tem 4 horas e quase 5 horas de prova, essa dupla tá encostando aqui, eu já dei tudo que eu tinha, tipo assim, você começa a pensar 1000 coisas, né, Michel?
E aí eu lembro, foi insano. A gente chegou na última serra, eu falei: "Ô Hugo, então já que você tá falando isso tanto, pega meu camelback aqui". Aí eu taquei meu camelback no Hugo, falei: "Toma". E não sei o que aconteceu, eu liguei de uma forma inexplicável nos últimos 10 km, assim, que era nos últimos 30 quilômetros, tinha uma serra de 10 quilômetros. Aí nessa serra eu, tipo, comecei a sentir muito bem. E era no final da etapa praticamente, né, já tinham passado quase 100 quilômetros e eu lembro que esse dia eu cheguei da etapa branca, assim, tipo, no meu limite. Aí esse dia foi uma virada de chave, eu acho que pra mim mesmo, no esporte mesmo, sabe. E acho que me possibilitou acreditar em outras coisas também, eu acho, isso que foi feito esse dia, assim. E eu lembro que foi tão duro também que eu e o Hugo, a gente não conversou nada praticamente por 6 horas e meia. Foram Não deu pouquíssimas trocas de espaço, né, além palavras, de você não. estar mal. Eu estava conseguindo comer, mas todo o gel que eu tomava, minha barriga estava uma movimentada. Aí foi um desafio muito grande esse dia, assim, mas foi muito legal, porque com a pressão que estava vindo de trás, a gente conseguiu administrar bem e manter a nossa posição no Cape Epic esse dia, então foi muito gratificante esse dia. Mas depois os dois últimos também foram gratificantes, mas foram piores ainda. Eu achei que não pudesse piorar depois da etapa rainha, mas foi possível piorar. Qual foi, na sua interpretação, o seu ponto alto na Cape Epic? O melhor momento, assim, da Cape Epic que você Isso. fala? O que ou vamos fazer uma coisa menos física, assim, qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu da Cape Epic? Eu acho que tipo assim, é muito difícil colocar em palavras, né, ainda mais você também que é do esporte, tem muitas coisas que a gente sente que são intuitivas ali no momento, né, e são coisas muito únicas, mas eu acho que, pra mim, o Cape Epic, o maior aprendizado, assim, é tipo, é literalmente ter fé, assim, sempre acreditar, sabe. Que é uma coisa que todo mundo fala, eu adoro, às vezes, ler livros de outros atletas, acompanhar outros atletas, eu tenho muitos ídolos, assim, pessoas que eu gosto muito de acompanhar, e muitas vezes você vê muitas pessoas falando: "Ah, você tem que acreditar. Ah, você tem que manifestar aquilo. Ah, você tem que lidar com os desafios no meio do caminho", e, tipo, é tudo um clichê, assim, e é muito fácil na hora que você tá escutando, a pessoa que fala, muitas vezes fala porque é o que escutou também, e não de fato sentiu na pele. Só que, tipo assim, é impressionante, na hora que você entra naquela atmosfera ali, fica imerso naquilo, e começa a, tipo, viver aquela disputa, viver essa competição, é uma coisa muito grande, sabe. E é tipo assim, é impressionante o que que o ser humano é capaz, assim, você vê os próprios atletas de elite, o tempo que eles fazem, né, os homens numa prova dessa, é uma coisa surreal, assim, chegar colocando 1000 e poucos watts no sprint depois de uma etapa super dura de 4 horas e meia, por exemplo. Só que tudo isso é possível porque a pessoa acredita, porque no final do dia, a pessoa que o que eu percebi, assim, vendo de mim, do Hugo e dos adversários que estavam próximos da gente, a gente só conseguiu aquela segunda colocação porque a gente estava muito forte mentalmente, sabe. E dava pra ver nitidamente que eu estava sofrendo muito nos 2 últimos dias, e a dupla adversária, a outra mulher, estava sofrendo muito também. Só que, tipo assim, e eles estavam vendo o tanto que eu estava em dificuldade, porque nos 2 últimos dias eu sofri muito, assim, tipo, foi muito difícil mesmo. Eu pensei que eu não fosse aguentar o último dia do Cape Epic, que eu falei: "Não é possível que eu vou perder tudo aqui". Eu larguei, eu não conseguia colocar 200 watts, fazendo muito esforço, sabe. Então, assim, eu acho que tudo foi possível porque a gente realmente acreditou muito naquilo. E eu aprendi isso, porque às vezes a gente se vê numa posição ali que nem a gente largava todos os dias do lado da Jenny Rissveds. Ela é uma atleta olímpica, ela é uma ídola pra mim. Só que, tipo assim, se eu ficar olhando pra ela também, obviamente eu no primeiro dia eu fiquei arrepiada, fiquei tipo assim: "Meu Deus". Todos os dias, na verdade, eu fiquei em êxtase na largada. Só que, tipo, o Hugo, ele respeita demais esses atletas também, só que ele não endeusa eles a ponto de acreditar que eles são muito melhores que a gente. Então tinha muitos dias que, apesar de que isso não aconteceu, ele me fez acreditar que seria possível ganhar deles, sabe. Então, eu acho que eu aprendi muito a respeitar o adversário, mas também
acreditar no nosso potencial mesmo, que eu acho que isso que fez muita diferença no Cape Epic pra gente, principalmente nos 2 últimos dias, que a gente passou uns apertos, assim, sabe, de pressão da dupla adversária e, tipo assim, eu mesma eu estava em dificuldade e eu percebia que o Hugo estava aflito e administrando a minha dificuldade também, entendeu. Então, parece clichê, mas eu realmente o maior aprendizado que eu tive é, tipo assim, é ter fé, sabe, acreditar muito que as coisas são possíveis, assim. Acho que isso é pra tudo que a gente quer, né. Definitivamente. E aquilo que, né, normalmente se diz: "Se você não acreditar em você mesmo, cara, como é que as outras pessoas vão acreditar?", né. Então assim, Uhum. também é um clichê, mas é muito verdade, né. A gente precisa acreditar que é capaz de fazer qualquer o que seja a coisa, né, para que também as pessoas vejam isso na gente e claro, aí fica uma coisa que tem mais chance de dar certo. Eh, pra terminar a Cape Epic, porque eu quero aqui entender um pouquinho mais aí do teu começo e da tua trajetória, a Cape Epic foi agora em 2026. Se chegar para você agora aqui um um convite, do Hugo para vocês largarem ano que vem, 2027, e um plano, né, que ele vai dizer para você que ele vai, que ele já viu lá pela experiência que ele teve contigo esse ano, que vocês têm chance de bater a Jenny Rissvest e o Simon Andreassen no ano que vem, então vocês vão para a cabeça, ou você voltar a competir ano que vem com o teu pai, para vocês terem de novo uma experiência de pai e filha, para você poder ajudar o teu pai a realizar mais uma conquista da Cape Epic, quem que você escolheria? Não, eu acho que são 2 coisas muito assim, pra mim, o meu maior sonho é ganhar o Cape Epic na elite, como mulher, uma dupla feminina. Então, nesses 2, assim, eu fico meio em cima do muro, sabe, porque ganhar da Jenny Reed e Você do tem que Simon escolher, vai Andreassen. com o teu pai, quem sabe pegar um pódio, ou você vai com o Hugo para bater a Jenny Rissveds e Bater a o Jenny Reed e o Simon é, Andreassen é uma coisa muito top, né. Ia ser muito muito top. top. Muito top. É um sonho, assim, né. Eh, mas um grande sonho meu mesmo é correr na elite feminina. E você gostaria de correr, por exemplo, ano que vem? Tipo, você vai tentar buscar uma oportunidade com alguma precisa ser brasileira, pode ser estrangeira, né, não sei, a sua vontade. Então, meu pai, ele me acompanha muito nessa trajetória, sabe, Michel, e ele me auxilia muito, assim, ele acredita muito em mim também, e a gente tem muitas conversas entre nós de muitos planejamentos que a gente tem. Legal. Então, quando eu voltei da faculdade fora, a gente sentou e a gente, tipo, sonhou muitas coisas juntos. E um grande sonho meu é correr toda a rodada da Copa do Mundo de cross country. E esse ano, agora no meio do ano, eu vou pra lá fazer um bloco de provas, eu vou ficar 45 dias na Europa competindo. E para mim o meu maior sonho o ano que vem é correr todas, sabe, todas as Copas do Mundo, incluindo o Mundial de cross country. E o Cape Epic pra mim, o dia que eu for correr na elite, eu quero muito correr como atleta de elite, né, também, e eu gostaria de correr como uma atleta mais experiente que eu. Uhum. Eu admiro muito algumas atletas de fora. O meu maior sonho seria correr com aquela sul-africana, sabe, a Candice Liu. Ela Aham. é, assim, minha ídola master, eu sou, tipo, muito Ah, fã é? dela, mas nesse meio tempo, enquanto eu sou sub-23, eu também acredito muito nesse processo de construção, sabe. Então, eu ainda não tenho muita ansiedade, assim, pra já ir para o Cape Epic como outra mulher tão cedo. Uhum, Porque eu acho que quando a gente vai as minhas 2 experiências foram com homem, né, com meu pai e com o Hugo. E é um cenário, assim, muito diferente, né, quando você vai com outra mulher. Eu acho que eu ainda quero adquirir um pouco mais de experiência para conseguir colaborar para uma mulher da mesma forma que ela vai colaborar para mim na dupla, sabe. uhum. Eu ainda sabe, mas eu sonho muito em ganhar na elite feminina. Muito mesmo, assim, é um sonho muito grande. A Cape Epic,
ela tem um prestígio muito grande no cenário mundial, né, internacional do mountain bike. Mas, vencer uma Cape Epic ou vencer uma etapa da Copa do Mundo, o que que você escolheria vencer primeiro? Nossa, uma etapa da Copa do Mundo. Uma etapa da Copa do Mundo. Você acha que isso se a gente perguntar aí para os grandes nomes do mountain bike brasileiro e internacional, vale mais do que vencer uma Cape Epic? Não vencer o campeonato mundial de, né, a Copa do Mundo de mountain bike, Uma vender uma das etapa da Copa etapas, do é. Ai, pode ser os 2? É, eu tô torcendo para que você vença os 2. Eu só queria ter uma noção do peso, porque a Cape Epic, ela ganhou um prestígio tão grande. Na minha época, né, que faz muitos anos, já tinha esse prestígio, mas era mais assim, ou o atleta que não tinha ainda despontado tanto, né, nas etapas da Copa do Mundo, ou gente que já tinha tentado e talvez não tinha tanto resultado. Não tinha tido tanto resultado, pelo menos assim que eu enxergava. Aí depois, na época era o Christoph Sauser, que já estava mais para lá do que para cá e tal, ele acabou, né, morava lá em Stellenbosch e tal, acabou virando também um grande propagador da Cape Epic. Mas eu tenho acompanhado desde então e eu tenho a impressão que tem ganhado cada vez mais relevância, né, o próprio Avancini competiu N vezes, né, o Nino Schurter e Uhum. tantos outros buscando um reconhecimento, um prestígio e não porque, né, uma maneira de treinar no altíssimo nível, numa competição super bacana, definitivamente, e numa época também que não atrapalha as Copas do Mundo, né, não atrapalha muito o calendário, porque é uma época que na Europa ainda não tem prova, né. Por Uhum. isso que eu fiz essa pergunta para você. Mas Gabi, vamos voltar um pouquinho na linha do tempo e falar, né, da pequena Gabi ali atrás, que era apaixonada pelo futebol e tal, e de repente você jogava vôlei e tal, e de repente você começou a pedalar na pandemia, o teu pai já devia pedalar há muitos anos, você começou a pedalar com as suas irmãs, você falou que com alguns amigos e tudo mais, mas de repente algo te levou para ir para competição, né, para tipo ir um pouquinho além. Até então, todo esse teu lado que você acabou de contar aqui nessa primeira parte do episódio, né, de ter descoberto essa, né, de ter vomitado, passado a noite mal, de ter aguentado, ter chorado em treino, isso aqui pra você era uma coisa, né, não é que desde criança você chora no no treino, né, é diferente, né, assim, fazer esporte do jeito que você fazia era super legal, mas não tem nada a ver com fazer esporte do jeito que você tá fazendo aí nos últimos 4, 5 anos, muda Uhum. radicalmente. Como é que foi essa descoberta? Qual foi o primeiro passo? O que que foi que te disse? Porque eu sei que o teu pai estava te dizendo isso o tempo inteiro, mas o que que foi que te disse que tipo: "Puxa, deixa eu ir um pouquinho mais, deixa eu experimentar, meu pai está me incentivando, está me ajudando, está, né, me motivando". Como é Uhum. que foi essa transformação de uma garota, aí sim você era uma garotinha, adolescente que, né, não tinha tido contato com essa coisa do esporte, né, de sofrer, de treinar na chuva com dor de barriga, de chorar no treino, né. Uhum. Como é que foi essa transformação? Pois é, foi muito natural, assim, porque o futebol e o vôlei foram 2 esportes que eu amava, só que eu lembro que o vôlei eu pratiquei no Minas, que é o clube aqui em Belo Horizonte, e o futebol eu pratiquei na escola. Só que eu gostava tanto do futebol na escola que eu fazia futebol fora da escola também, e eu fazia com outras amigas, era um time só de mulheres. E era muito legal, a gente tinha preparação física e tinha a hora de jogar a bola, assim, e à noite a gente ficava, tipo, fazendo treino técnico de futebol, esses drills, assim, correndo nos cones, enfim. E eu lembro que eu amava muito a atmosfera do esporte, Michel, sempre gostei muito das pessoas no meio do esporte. Então eu lembro que eu comecei a fazer até basquete na escola, eu fazia basquete, futebol e vôlei, porque tinha um campeonato, eu estudei numa escola americana, tinha um campeonato que acontecia no NR Acampamentos, em São Paulo. Nosso recanto. É, e era 2 vezes no ano. E aí, tipo, tinham as seasons, né, tinha a season que tinha futebol, não lembro se era futebol e vôlei ou futebol e basquete, e tinha a season que tinha futsal e vôlei, ou futsal e basquete, era alguma coisa assim. Então eu fazia todos, porque eu sempre queria ir no acampamento pra disputar pela escola. Tipo, eu comecei a fazer o basquete porque eu queria ter mais chance de ir, entendeu? Porque quanto mais, né, eles iam precisar, né, enfim, aí eu entrei. E aí, quando veio a pandemia, tudo começou a ser online, então eu estava fazendo treino de futebol com meia, na sala aqui de casa. Nossa Aí senhora!
Ele mandou a gente pegar 2 meias, fazer uma bolinha e fazer embaixadinha, ficar treinando, e estava muito chato. Aí eu falei: "Gente, numa boa, se for pra eu ficar fazendo futebol assim, eu não quero mais fazer futebol, porque não dá pra ficar dentro de casa, eu sou muito agitada, sabe". E eu tenho 2 irmãs mais novas. E eu não fazia academia, não fazia corrida, não fazia outros esportes, além desses esportes coletivos mesmo, Coletivos, esportes de escola, né. Aí eu e as minhas irmãs, a gente começou a fazer academia aqui no prédio com o personal que tá comigo até hoje, que é o Bruno Dornas, que ele inclusive me ensinou a pedalar quase também. E aí, a gente corria na quadra e fazia academia na quadra, porque como estava no auge da pandemia, né, em 2020, a gente não podia ficar dentro de lugares fechados, e minha mãe muito preocupada e tal, e eu e as minhas irmãs, tipo assim: "Nu, a gente só quer sair de casa", enfim. Aí meus pais voltaram a trabalhar. Aí eu fiquei indignada, Michel, eu falei: "Pai, não vai ter como. Como é que você vai sair pra trabalhar, a gente vai ficar dentro de casa. A gente vai ter que fazer alguma coisa também". Aí minha mãe começou a pedir pra ele levar eu e as minhas irmãs pra pedalar. Só que aí meu pai, até na época, você acredita que ele não é que ele não incentivou, mas ele não ficou tão animado pelo fato de que estava tudo muito difícil, eles estavam até fechando as trilhas, pra não ter gente, né, no meio do caos e no pedalar e tal. E aí ele falava: "Não, Carol, mas no momento mais difícil, elas vão inventar de pedalar?". Aí eu reuni uma turma de amigas e a gente começou a pedir bolo, fazer pão de queijo e tal, e começamos a pedalar pra fazer piquenique. E só que aqui eu lembro direitinho, Michel, ia eu, 2 amigas e mais alguns meninos. E a gente tem uma subida aqui no meu bairro, que não é uma subida, né, é um falso plano, deve ter 1 quilômetro se for muito. Aí é tipo uma avenida principal. Aí eu lembro que todo mundo ficava com preguiça de subir tudo. Eu ficava querendo ir e voltar várias vezes, ninguém tinha paciência, todo mundo só queria chegar na hora do piquenique. E eu queria ficar pedalando, e isso era no bairro. Aí depois disso, a minha mãe chamou o Chiquinho Maranhão, que ele é aqui de Belo Horizonte. Você deve conhecer ele. Não, não conheço, mas eu vi que você fez a Brasil Ride com ele, né? Eu fiz o Iron Biker, o Ah, o primeiro Iron Iron Biker Biker. que eu corri. Eu Exato, fiz de dupla com ele. E ele treina aqui comigo, ele já foi ciclista profissional de estrada, ele é um cara super legal, e aí ele treinava comigo e com as minhas irmãs de manhã cedinho. Aí a nossa rotina era assim, acordar, pedalar no linho de trem, que é uma área ali meio ali na Vale, aqui em Belo Horizonte, um pouco abandonada e tal, a gente pedalava lá, ficava dando voltas no bairro, não ia pra trilha, ficava só no bairro mesmo, no asfalto. E na época, como estava todo mundo meio que enclausurado dentro de casa, acabava que não tinha tanto carro, tanto trânsito e exato, tal. Aí eu chegava em casa com as minhas irmãs, a gente fazia um café da manhã e ficava o dia inteiro vendo série de tipo de esporte, enfim, essas coisas. E aí eu fui pegando gosto, mas conforme as coisas foram reabrindo, minhas amigas começaram a sair de novo, minhas irmãs começaram a sair de novo, então todo mundo meio que desvinculou um pouco desse esporte. Só que eu amei muito. Então eu pedi pro meu pai me levar na trilha. E eu não pedalava de sapatilha até então. Aí ele comprou uma sapatilha pra mim, um pedal, né, pra colocar, pra prender a sapatilha. E aí eu lembro que ele me levou na Milkshake, que é uma trilha no Alphaville aqui, lá já é Nova Lima, né. Aí eu lembro, Michel, que meu pai me colocou nessa trilha, eu não consegui pedalar, porque eu não conseguia ficar em pé na bicicleta. Eu não conseguia, meu pé, eu caí, tipo assim, eu juro, eu caí umas 100 vezes, sem brincadeira. E aí, a partir daí que eu comecei a ir com meu pai, a gente sempre pedalava juntos na fazenda, porque na época da pandemia a gente tem uma fazenda lá em Lafayette, e a gente ficava muito lá. Aí a gente começou a fazer trilha juntos, aí eu comecei a pedalar com os amigos do meu pai também. Aí foi muito natural, assim, eu gostei muito do esporte, sabe. E, tipo assim, no início eu ainda tinha muito, muito, muito contato com as minhas amigas. Eu ainda tenho essas amigas que pedalavam comigo, só que, tipo assim, eu não quis mais sair tanto, porque como eu sou da cidade, aqui tem muita festa, tem muitas coisas desse tipo, né. E aí eu parei de fazer isso, eu fiquei muito mais voltada para esse estilo de vida, né, bike, querer dormir, querer comer bem, fazer programas mais tranquilos. E aí eu fui meio que gostando desse estilo de vida. Aí no final de 2020 meu pai me levou numa competição e eu achei o máximo. Eu cheguei em último. Tipo assim, eu cheguei, sei lá, muito atrás das minhas adversárias, só que pra mim foi maravilhoso, eu não fiquei triste de ter ficado em último, eu, tipo, adorei a corrida, sabe. Aí a partir dali eu fiquei muito motivada pra treinar, pra evoluir. E aí meu pai me incentivou muito nessa, principalmente no início, assim, porque querendo ou não,
ele sempre pedalou, então, tipo assim, ele precisava de ter um pouco de paciência com a filha dele, né. Porque, assim, eu era bem ruim no início. Ah, é. Você já tá andando mais forte do que ele agora em 2026? Não, agora, tadinho, ele teve essa lesão. Então No acaba que ombro, ele tá né? no ombro, então ele tá com um pouco de dificuldade com os treinos. Então eu tô num momento melhor que ele. Aí eu falei: "Pai, eu te amo, eu tô arrasada que você tá com esse problema, mas eu tenho que aproveitar esse momento, que é pra eu dar na sua cabeça". Aí ele fica morrendo de raiva. Ai, ai, olha, eu só posso imaginar o orgulho do teu pai de estar vendo você se desenvolver dessa maneira, né. Enfim, Uhum, qualquer pai fica orgulhoso de ver o filho se desenvolver, mas se desenvolver num esporte que para ele é importante, né, e ele uhum, curte, ainda ter feito a Cape Epic contigo, que bacana. O Você disse que caiu mais de 100 vezes. Você podia ter tipo: "Ah, isso aqui não dá certo, eu vou continuar pedalando ali uhum. na Vale, sei lá onde lá, que é, né, eu faço exercício, é legal e eu não preciso ficar caindo toda hora ralando o joelho aqui na trilha", né. Mas você decidiu continuar, né, você não quis arredar o pé. Isso corresponde ao que você era, à sua personalidade, de não desistir fácil, de ir porque eu já tô vendo esse teu comecinho de cair 100 vezes, eu tô vendo um paralelo aqui, uma similaridade com você ter passado a noite inteira acordada vomitando e não ter nem dito nada para o Hugo e ter conseguido continuar no dia seguinte a Cape Epic, que você foi com o Hugo segunda colocada na categoria, mista, quer Uhum, dizer, não é que vocês estavam lá também só para terminar, né, para se divertir, né. Vocês tinham esse um objetivo claro de ter performance. uhum. Eh Teu pai reconhece isso em você, a tua mãe, tipo, a Gabi sempre se a gente, né, fosse perguntar pra tua mãe agora, ela falaria: "Não, a Gabi sempre foi assim, aguerrida, às vezes até um pouco cabeça dura, insistente e tal, ela sempre foi atrás do que ela quis"? Eu acho que muitas pessoas falam que uma das minhas características é determinação, que eu sou muito determinada, e muitas pessoas falam também que eu sou uma pessoa muito positiva, assim, sabe. Eu acho que quem me conhece fora da bike não acha que, tipo assim, eu pedalo. E tipo, não, e também se eu falo que eu pedalo, acha que eu, tipo: "Ah, ela deve dar uma volta ali na Lagoa Seca", que é uma lagoa que não deve ter nem tem 800 metros o negócio aqui. A minha personalidade na bike e fora da bike são completamente diferentes. Mas eu acho que, tipo assim, um pouco da minha essência, assim, é o que me traz força e confiança na bike, sabe. Mas muitas pessoas falam da minha determinação, assim, eu acho que, principalmente até na escola mesmo, eu não era muito boa no futebol. Pra falar a verdade, eu nem era boa no futebol, mas aquilo me desafiava muito e eu gostava muito daquilo. Então, tipo, eu sempre ia, eu sempre, tipo, era muito focada nos treinos. Eu também na escola, quando eu não ia bem na escola, teve uma vez que eu estava indo muito mal em matemática. Aí meu professor virou e falou assim: "Você precisa muito de começar a fazer aula de algum tipo de música. Vai te ajudar muito a evoluir na aula de matemática". Aí eu comecei a Interessante. tocar violão. Aí eu toquei Legal. violão por, tipo, 3 anos e realmente eu melhorei muito na aula tipo, nas provas de matemática e tal. Então, eu corro atrás das coisas, sabe. Eu acho que quando eu quero alguma coisa, eu sou muito determinada com aquilo. Óbvio que, assim, nada é uma linha perfeita, onde eu nunca tenho, tipo assim, onde eu nunca sinto desmotivada ou preguiça. Acho que isso é uma coisa completamente normal de sentir. Quem fala que não sente, eu acho que é mentira, né. Mas, assim, muitas pessoas falam dessa característica minha, que eu sou uma pessoa determinada e muito positiva também. Eu acho isso é importante. Você já falou disso em outros lugares, que isso também enfim, é o seu jeito e você quer levar isso, você quer transmitir isso, né. Você tá, na minha opinião, você tá indo super bem no teu Instagram, né, eu fui até o primeiro post teu e Hum. tal. Você tem aquele miles,
como é que é o nome da tua minissérie lá? Ah, eu comecei o Made of Miles. Isso, Made of Miles, você tá, né, você fez uma propaganda do café lá, que você é patrocinada, agora me fugiu o nome, com a tua mãe e Elisa tudo. Café. Exato, Uhum. Elisa Café. Assim, dá para perceber que você é uma menina desenvolta, né, você é uma menina autêntica e desenvolta e você tá, cumprindo também um papel que eh, na minha opinião, e de muita gente que já passou por aqui, é muito importante hoje em dia, né, porque você consegue controlar a sua narrativa. Você não precisa só estar no pódio ou só contar com uma entrevista do jornal XPTO ou da televisão local de Minas Gerais Uhum. para você se expressar. Você tem o seu Instagram e você consegue fazer aí a sua voz chegar da Sim. maneira como você quer para as pessoas que te acompanham, né. Hã, você sonha em ser atleta profissional ou, né, você estudou em escola americana, você foi um ano, né, conseguiu bolsa e passou um ano lá na Carolina do Norte, um lugar frio pra caramba, né, competindo, pedalando, né, você já teve esse estágio na UCI, eh, pelo jeito teus pais eles são bastante compreensivos e apoiadores nesse sentido, mas eu também imagino que eles estão cobrando que você, né, cobrando, eles estão te incentivando e te dando até, subsídio para que você se forme, para que você também se desenvolva fora do esporte, porque Uhum. essa é a melhor maneira, definitivamente, isso eu não tenho dúvida, né. Hum. Você tem que ter uma formação, os estudos, tudo isso que você faz fora da bicicleta, dá pra gente traçar um paralelo a tocar violão e ir bem em matemática. Se você tiver toda essa experiência, essa vivência que você está tendo, para além dos treinos, com certeza você vai se tornar uma ciclista melhor, né. Hum. Mas como é que você vê isso hoje? Como é que você já conversou com os teus pais? Você está numa equipe agora bacana, né, a Scott, você já esteve na Trek ano passado, mas eu estou imaginando que, pelo que eu vi, essa equipe agora da Scott é uma equipe mais estruturada, uma equipe, enfim, vamos dizer assim, com mais investimento em vocês. Uhum. Qual que é a tua ideia para os próximos anos? Assim, você vai querer competir todas as etapas da Copa do Mundo, mas você não vai largar a tua faculdade, você vai querer trabalhar, em paralelo, você vai querer equilibrar da melhor maneira possível. Queria que você falasse, já que você é uma menina ainda com 21 anos e tem a vida inteira pela frente. Eu acho que esse ano que eu entrei na Scott, né, chama Scott Vultro Free Force Team, é a equipe que eu tô hoje, e comparado com algumas outras coisas que eu já tive, é uma experiência muito diferente, é uma experiência que eu tô muito feliz com ela, e em paralelo a isso eu tenho os meus estudos na faculdade também. Eu confesso, assim, que esse primeiro semestre foi um semestre onde tinha muito tempo, assim, que eu não competia tanto, na verdade eu nunca fiz tantas provas fora, porque também teve o Pan-Americano no Paraguai, o Cape Epic, querendo ou não, é uma viagem muito longa para a África do Longa, é. Sul, então eu perdi muita aula. Então, agora no meio do ano eu viajo em 2 semanas, então eu tô meio que correndo contra o tempo na faculdade, tá me demandando um pouco mais agora em questão de prova final, trabalho final, mas eu não tenho vontade de parar meus estudos. Eu acho que isso para mim é uma coisa muito importante, assim, eu confesso que eu tô formando em publicidade e propaganda, mas eu tô formando nisso, porque eu acho que é algo mais geral, é algo mais atual e é uma coisa que eu gosto, eu sou uma pessoa muito comunicativa, então eu gosto de estudar isso na faculdade, mas ao mesmo tempo eu tenho um grande sonho que é o esporte, sabe. E isso pra mim é muito claro, assim. Eu sonho muito em ir para as Olimpíadas e, principalmente com a idade que eu tenho, eu queria muito ir em 2028, mas como sub-23 é um desafio muito grande ainda pela questão da pontuação, Uhum. por pontuar menos que elite, mas é um sonho muito grande meu, e é um sonho muito grande de competir todas as Copas do Mundo. E eu admiro muito, assim, a Kate, né, e essa Candice Liu, que são 2 atletas que são eles chamam de privateer, né, que são 2 atletas que têm os próprios Independentes, é. patrocinadores e os projetos que elas fazem, eu fico muito admirada, assim, eu gosto muito do que elas fazem. O projeto a Kate, por exemplo, tem a She Sends Foundation, que ela incentiva outras mulheres, outras meninas mais novas, de meninas mais novas a meninas mais velhas. Eu sigo ela em um aplicativo que chama Substack, é um aplicativo Sim. tipo um blog, assim, Aham. sabe. E ela posta vários textos toda segunda-feira. É a Kate Courtney, Então né?
É, É. é a Kate Courtney. E ela Aham. tem esse projeto que eu acho muito legal, assim, então eu me inspiro muito em outras atletas e a forma também como eu tento me posicionar tanto para as pessoas em competições, tanto no meu dia a dia aqui, porque querendo ou não, aqui em Belo Horizonte principalmente a gente vai sair para treinar, muitas vezes a gente está muito concentrado no treino, mas aqui existe uma comunidade muito grande, especial da bike, e sempre que eu posso eu tento sempre prestigiar tudo aqui da comunidade. E busco me posicionar da melhor forma também, porque eu acho que o esporte, por mais que eu ainda sou muito nova e ainda sonho em conquistar vários títulos e várias coisas, né, porque meu maior sonho é ser campeã brasileira, eu não considero que eu fui, porque pra mim tem que ser em categoria oficial, e eu era sub-17 ainda e eu não ganhei camisa branca. A camisa branca é de campeã brasileira oficial, entendeu? A que eu ganhei é azul, de categoria de base. Então é um sonho muito grande para mim também, ir para as Olimpíadas é um sonho muito grande, mas antes disso tudo acontecer, eu também vejo que o esporte vai muito além desses resultados, principalmente com o que eu vejo a Kate fazendo, sabe. Ela é uma atleta que eu me inspiro muito, assim, e eu acho que através de toda essa participação no esporte, dessa minha busca também, de sempre tentar me posicionar da melhor forma para as pessoas que me acompanham, eh, em algum momento eu sinto que eu vou criar algo voltado para mulheres no esporte, sabe. Eu sempre busco reparar muito coisas que me faltam, assim, e coisas que eu sinto a necessidade, coisas que são importantes pra mim. Então, tipo, eu sempre falo muito. Outro dia eu fui convidada pra fazer um bate-papo no Elisa Café, e eu É, falei o quanto eu que vi no seu Instagram. e eu falei o quanto que é importante pra mim me cuidar, assim. Eu acho que não que seja uma regra, e eu acho que cada mulher tem a sua forma de ser, cada uma é autêntica da sua forma, mas pra mim é muito importante me cuidar. Eu gosto muito de, tipo, tacar maquiagem na minha cara, eu gosto muito de, tipo, ir no salão, de fazer minha unha. Essas coisas me trazem força. Eu não sei descrever, mas, tipo, parece que me É, faz bem pra motivam. você. E você se É, sente bem e aí, claro, o resto fica exatamente. mais fácil, né. Exatamente. E tem cuidados também que eu tenho com peças da minha bicicleta, por exemplo, selim. Eu tive a maior dificuldade para encontrar um selim que realmente se encaixasse bem para mim, um bretelle. E essas coisas são buscas que eu faço, assim, até de entender, tipo, como que vai ser meu treinamento no período de ciclo menstrual, porque tem meses que para mim é muito desafiador. Então, em algum momento da minha vida, conforme eu for entendendo, conquistando minhas coisas no esporte também, eu acho que eu tenho uma vontade muito grande voltada pra isso, sabe. Uhum. De Mas eu não fazer sei o o que. esporte uma plataforma para você se expressar e ajudar outras mulheres, outras Sim, pessoas, mas para sim, além do esporte. sim. S Você, ouviu um podcast, talvez do começo desse ano, com a Kate Courtney e o Rich Roll? Não escutei. Eu Vou te acompanho mandar. muito ela, mas eu não Eu vou escutei. te Me mandar. manda. Foi aí que eu descobri essa história de que ela era uma privateer, que tinha, contratado, né, o mecânico, o massagista, toda uma equipe, o marido dela, o namorado, não sei. E, cara, ela estava com patrocinadores, meu, enormes, eu não sei volume, mas assim, marcas grandes, marcas renomadas. Eu acho que isso, não vou dizer que isso é uma tendência, mas eu acho que isso é um plano, alternativo para você não precisar necessariamente fazer parte de uma equipe. E aí, claro, fazendo parte de uma equipe, de um time, você tem que correr de acordo com os interesses da equipe, Uhum. mais ou menos, né. Então, essa É. história desses privateers, que no gravel é muito comum, eu não sabia que nem podia no mountain bike, eu achei que talvez O tivesse que eu regras que achei não muito pode. legal, assim, é que eu acho legal as ações que a Kate faz, assim, eu acho muito legal o envolvimento dela com a comunidade dela, sabe. Você vê Exato, que ela tem uma comunidade. exato. E o que eu tô gostando muito, muito da equipe que eu tô hoje é que é uma equipe muito família, assim, é uma equipe onde eles me escutam bastante, onde eu tô me dando muito bem com os outros atletas da equipe. Você é a única Então eu tô mulher, né? gos eu sou a única mulher, é. Então eu tô gostando muito desse formato, mas assim, o que eu tô falando também são outros formatos que eu acho muito bacanas também, até a forma como realmente a forma como a Kate se posiciona eu fico admirada, assim, eu acho que ela tem uma comunidade muito forte. E eu acredito muito nisso, assim, sabe. Uhum, Em você ter uma comunidade, eu acho que dessa forma você consegue impactar muitas pessoas, né. uhum. E o teu estudo, a tua faculdade também te dá uma visão mais técnica, né, a respeito disso, porque, de novo, É, né, essa oportunidade que os atletas, todo mundo tem hoje, mas estamos falando aqui dos atletas em geral, de você mesmo poder se expressar
e controlar a sua narrativa, cara, isso aqui é por mais que você não goste, mas ninguém pode que a pessoa não goste, ninguém pode negar que isso é fantástico. Você não depende do que o jornalista vai gravar num gravadorzinho que você disse e transcrever na revista, que era a minha época assim, né? A gente esperava, Hum. eu falo isso com alguma frequência, quando a gente viajava, né? Ia para Minas Gerais para fazer um triatlo em Uberaba, em Minas Gerais, a gente tinha que, às vezes, dormir no domingo para segunda, para que na segunda saísse o jornal, para quem sabe saísse uma matéria do triatlon e quem sabe se você foi segundo campeão e tal, falasse você, sobre você. E aí você pegava o jornal, É, recortava e colava num papel e ia mostrar no final do ano pro patrocinador. Cara, isso é horrível. Hoje em dia, com o que vocês têm à é. disposição Tem muito através mais das redes, recurso. meu, você já faz o seu textão, você já faz a sua foto, já faz o seu vídeo. Cara, é muito melhor Uhum. para construir uma comunidade, porque, de novo, no Sim. final das contas, o atleta profissional, ele é uma pessoa que está lá para entreter, né, você está sendo pago para entreter, só que você entretém através da sua performance, né. Mas hoje em Uhum. dia você consegue talvez nem ter a performance de campeã mundial, ou campeã da equipe Epic, mas você pode ter retorno financeiro, né. Uhum, de Tem outras muita formas. gente que vive do esporte e não é o campeão, não é a campeã. Ganha dinheiro do esporte, mas não sendo necessariamente o melhor. Mas quem se comunica melhor, quem cria maior comunidade, a comunidade mais engajada, né? Então, essa tua faculdade, eu acho que no final das contas, para esse seu plano, ela vai cair como uma luva, né? Hum. É, vai auxiliar. Esse semestre eu confesso que eu fiquei meio perdida na faculdade por causa da quantidade de viagens. Mas você Mas recupera, você recupera. mas de qualquer forma, alguma coisa eu tenho que captar, né. Claro. Então, Ô, assim, Gabi, vai dar e de vez certo. em quando eu me permito dar um conselho aqui de pai para alguns convidados, e eu vou te dizer uma coisa aqui mais ou menos como pai. Aproveita, porque você tem uma energia hoje que não volta, né, cansa, chega cansado à noite, tem que fazer trabalho, né, mas cara, a energia que você não vai ter quando você tiver 30, muito menos com 40. Então, aproveite para se desdobrar em 5 Gabis e fazer tudo o que É você tem que verdade. fazer, o que você quer fazer, porque com o passar dos anos as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, né, de você ter essa energia para fazer tudo isso, né. Eu acho que foi com a Verdade. Marcela Lima aqui que eu falei a mesma coisa, porque ela também tinha essa preocupação de aprender inglês, ela não tinha estudado numa escola, né, e ela fazia inglês, ela queria estudar, não sei o que que ela falou, que eu falei: "Ah, isso vai servir para você ler os seus contratos, entender que contrato que você assina, como é que você assina", porque de novo, tudo isso te dá bagagem para a vida e se você escolheu ser uma ciclista, pelo menos por uma fase da tua vida, isso vai te dar bagagem para essa fase também, né, então e uma coisa ajuda a outra, o esporte te dá bagagem para a vida e a vida te dá bagagem para o esporte. Sim. Eh, Caminhando aqui para o final, Gabi, você citou aqui várias pessoas, várias, você citou a Jenny Reeves-Witz, aí a Kate, acho que você citou essas 2, né, acho que você citou mais E uma, a mas Ken entendeu? a Candice Liu. Mas das atletas brasileiras competindo ou já aposentadas, assim, quem que você conhece que você fala: "Cara, essa mulher é bacana por A, B ou C", seja porque ela fez fora das pistas ou porque ela faz ou fez nas pistas. Quem são as atletas que você admira? Ó, eu admiro muito todos os atletas no Brasil e eu acho que também a oportunidade que eu tenho de ter um contato maior com elas por ter menos atletas aqui tem um lado bom, né, que a gente fica mais É, são menos no próxima start das list, é. competições, que eu falo o lado bom que a gente consegue ter mais contato com todas. Mas eu tenho tido um pouco mais de contato com a Karen agora, e ela é uma atleta que eu admiro muito, assim, ela tem uma força muito inexplicável e pelo pouco que eu conheci ela, eu sinto que ela também é uma pessoa que carrega uma essência diferente fora da bike e dentro da bike. Eu Legal. acho muito legal isso, Uhum, porque eu acho um esporte muito bruto, assim, e quando você vê uma personalidade diferente do que é entregue ali, eu acho isso muito legal, sabe? uhum, Então eu conheci mais a Karen e eu admiro muito ela como atleta, eu acho ela uma pessoa muito forte, assim, uhum, e também uma pessoa muito boa, sabe. uhum. Então eu admiro muito como ela faz o que ela faz, as coisas, assim. Uhum. Preciso trazer a Karen aqui, ela é uma das poucas que eu das top que eu não trouxe, ela aliás anunciou
não sei, acho que foi ontem, né, que ela saiu da Soul É, eu e vi. vai não sei pra onde, né, que ela seja aí feliz, que ela encontre uma equipe Sim, bacana eu aí pra torço muito temporada pra de ela. 2026. A a vida das mulheres, no esporte, sempre tem os perrengues, né, e no mountain bike não foi diferente, né, eh, a Jaque abriu o caminho, a Adriana Nascimento, não sei se você chegou a conhecer, conhece a Adriana Nascimento, também foi uma, acho que 10 vezes campeã brasileira, né, se eu não me engano. Numa outra época, teve tantas outras aí, inclusive algumas mineiras, que desbravaram o caminho para ficar um pouquinho mais fácil ou menos difícil para as mulheres hoje em dia. Uhum, Mas, de fato, ainda não tem, nas competições que eu acompanho do mountain bike, ainda não tem tantas mulheres uhum. participando. O que que você acha que está faltando para que haja mais mulheres no start list das principais provas aqui do Brasil? Eu acho que quando eu fui lá fora pra UCI, eu vi que as pessoas são muito mais próximas, assim, fazem muitos training camps, se apoiam muito, assim, e eu acho que às vezes no Brasil, eu acho que isso melhorou muito, eu senti que as mulheres estão cada vez mais próximas umas das outras, mas eu acho que talvez um convívio maior com outras atletas ajude nesse crescimento do esporte feminino, sabe? Uhum, Que eu acho que, tipo assim, todo mundo é rival ali na pista, é óbvio. Uma quer matar a outra, e é super normal, se não fosse assim estava até errado, né, é uma claro, é. competição, é uma disputa. Mas eu acho que você sair para treinar numa pista com a sua adversária, não tem o menor problema em vocês discutirem uma linha, em vocês discutirem como vai ser uma subida, porque eu acho que o mais forte e o mais inteligente que vão ganhar. Eu acho que a linha, você pode ir sozinho ou com alguém que de qualquer forma você vai acabar visualizando a mesma linha que a outra pessoa, sabe. Uhum, Talvez sua capacidade técnica seja um pouco melhor que a outra ou a da outra seja melhor que a sua. Mas o que eu sinto, assim, que a minha percepção, assim, né, eu por mais que eu tive algumas experiências, eu sou pouco experiente ainda comparada com algumas mulheres que largam comigo. Mas eu acredito muito, nesse incentivo de uma para a outra, sabe, de aprender uma com a outra, porque eu acho que, por exemplo, tiveram várias corridas que meninas mais novas vieram conversar comigo e falar que me admiram, pedir para tirar foto, aí eu chamei para andar comigo, e eu acho que tudo isso você vai incentivando a pessoa, sabe, porque, tipo assim, muitas vezes uma pessoa te admira, você dá uma volta com ela, ensina uma linha diferente, aí ela ensina para outra amiga, aí essa outra amiga da bike ensina para outra amiga, e isso vai motivando a comunidade, vai motivando o esporte, sabe. Então eu acho que esse incentivo mesmo, que eu não acho que é nada muito difícil de ser feito, é algo que vai ajudando a fomentar isso, sabe. uhum, Eu vejo que muitas vezes acaba que falta um pouco mais de proximidade dos atletas, eu acho. uhum. É, talvez a Mas não sei. competitividade esteja falando um pouco mais alto, mas de É. fato, né, a competitividade tem que ser na hora que dá o tiro de largada, né, antes ou Uhum. depois, acho que tinha que ser um pouco mais, não precisa ter isso, né. Na minha É. época, quando eu era atleta profissional, o triatlon era muito pequeno. A gente não achava tão pequeno, mas é que depois do que se tornou, ficou realmente muito pequeno perto do que é hoje, mas a gente tinha muito mais essa relação, já que eram poucos atletas, a gente tinha muito mais essa relação de ficar na casa um do outro quando viajava, porque aí você já tinha, né, comida, já tinha um lugar de graça para ficar, você já tinha alguém que podia te levar para os lugares, sabia como é que você andava naquela cidade. E a competição acontecia na hora que dava o tiro de largada, a hora que acabou, acabou e Uhum, vambora, né. uhum. Eu acho que essa é uma estratégia bem interessante dos atletas, principalmente, não precisa ser só mulheres, mas principalmente quando são poucas pessoas na mesma cidade ou poucas pessoas, Uhum. naquela categoria ou naquela modalidade, se juntarem, né, para ter troca, porque essa troca é muito legal e muita gente valoriza isso e eu acho que isso é verdade. Quando você vai fazer intercâmbio, vai passar uma temporada na Suíça, e agora você vai passar 45 dias na Itália, ou na Europa, né, não sei onde você vai passar. É, na Você tem Europa. um intercâmbio, você conhece, você passou um ano nos Estados Unidos, conheceu atletas, cidades, pessoas diferentes, treinadores diferentes, tudo. E isso
você não precisa estar necessariamente indo para o exterior gastando em dólar ou em euro. Você pode fazer isso, quem sabe em BH, quem sabe, né, Hum. sei lá, em Campos do Jordão, que é um lugar bacana aqui para se É, treinar isso mountain tudo vai bike. dando força, né, tipo, as pessoas vão ficando cada vez mais motivadas com essas Exato. ações, É assim. uma coisa que todo mundo se une para fazer a coisa subir juntos. Aí, claro, tem umas Sim. diferenças, mas assim, você tá todo mundo na mesma oportunidade, né? Eu sou a Uhum. favor. Agora, para terminar, Gabi, você tá super animada, tá numa fase aí bacana com o ciclismo. Eu não acho que você tem pouca eh, experiência, eu acho que você já tá com uma experiência ok, já tá Uhum. 5 anos pedalando aí bastante. Agora, o que que você espera ter de retorno do ciclismo? Vamos dizer, daqui a 10 anos você vai parar de competir profissionalmente, ou daqui a X anos, assim, o que que você quer levar desse esporte tão bacana, né, que é o ciclismo e, em particular, o mountain bike, que eu sou fã do mountain bike. Eu acho muito mais legal pedalar de mountain bike do que pedalar nas estradas, né? Mas, porque é muito mais divertido você andar de mountain bike do que você rodar nas estradas. O que que você gostaria de receber de volta, ou que você já teve de volta e fala: "Cara, se eu tiver que parar amanhã, eu já sou grata ao ciclismo"? O que que o ciclismo tem que te dar, o que você gostaria que ele te desse? Nossa, que difícil. Eu acho que ele já me proporciona muita adrenalina, isso é uma coisa que eu sou muito grata pela bike. Aham. Eu acho que ele me proporciona muito autoconfiança e o que, assim, não é nem o que eu espero, mas o que eu gosto de, tipo assim, de receber quando eu tô aqui em BH principalmente, é tipo assim, eu acho que é muito legal você incentivar outras pessoas. Tipo, depois do Cape Epic, que eu saio pra pedalar com a minha amiga aqui em BH, é a Letícia. Ela anda de bike também, né, a gente foi pedalar no Alphaville e eu encontrei muita gente no meio do caminho. E nunca fui parada tantas vezes pra conversar, e eu adorei passar aquela experiência que eu tive. Tipo, as pessoas ficaram muito inspiradas, assim, então acho que isso é uma coisa que me motiva muito a buscar coisas grandes, e não é que é algo que eu desejo em troca, mas é uma coisa muito boa ver que outras pessoas se inspiram em você, sabe? É uma sensação muito boa. Então eu acho que, tipo assim, se for pra parar de pedalar em 10 anos, né, parar com essa carreira, vamos falar assim, Exato, eu vai acho continuar que pedalando, tá. eu acho que o que eu quero mesmo é tipo assim, que as pessoas que vão em competições lembrem da minha dedicação e da minha paixão pelo esporte, que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que carregava a paixão pelo mountain bike e vivia aquela adrenalina com muito amor, que eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, tudo flui 1000 vezes melhor. Então, eu acho que é tipo, eu quero, deixar um legado no esporte que eu sempre busquei incentivar outras pessoas e sempre fiz tudo com muito amor, assim, com alegria e, tipo, eu acho que eu não sei o que que eu espero em troca, Não, já falou, tá mas respondido. acho que é mais isso, assim, sabe? Uhum, Você vê as pessoas motivadas com algo que você faz, sem nem porque muitas vezes você não sabe, né, pelo menos eu não sabia que tantas pessoas tinham acompanhado o Cape Epic assim. uhum, Eu confesso que eu me desliguei um pouco lá. uhum, E foi muito gratificante pra mim ver tantas pessoas vibrando com isso, sabe. uhum. Foi especial. O que o esporte proporciona, talvez você já tenha ouvido, lido, ou teu pai, tua mãe tenham te falado isso. O que o esporte proporciona, para o praticante, você não acha em outros lugares. O esporte competitivo, o esporte, assim, já de alto rendimento e tal, você não acha em outros lugares, né, assim, você não o que você vai aprender na faculdade, o que você vai aprender na tua vida pessoal, nas viagens, não você pode aprender muito, mas não é o que você aprende no esporte, né. E você começou falando, né, quando eu te perguntei da sua juventude, da sua pouca idade, você falou que às vezes parece que você é mais velha, né. Quando eu tinha 24 anos, faz muitos anos, eu dei uma entrevista, eu cito isso aqui com bastante frequência, eu dei uma entrevista, eu tinha feito o Ironman do Havaí e tinha feito o Race Across America, meu primeiro Race Across America. E eu lembro de eu ter respondido, eu não sei exatamente qual foi a pergunta do entrevistador, mas eu lembro de ter dito exatamente isso, assim: "A impressão que eu tenho é que eu sou muito mais velho do que eu sou. Eu tenho só 24 anos, mas a impressão que eu tenho é que eu sou muito mais velho". Então talvez, para resumir, não só a nossa conversa, mas um pouquinho aí dessa minha pergunta, talvez o que você queira viver e esteja vivendo isso, é isso, você ter experiências que só esporte proporciona, né. Só um dia você
fazendo o que você faz e fez já, você vai poder dizer para suas amigas, depois para os seus filhos, depois para os seus netos, o que você viveu, né? Que é completamente diferente das suas amigas que não pedalam ou que estão, sei lá, jogando vôlei ainda lá na escola e tudo mais, na faculdade. É diferente, são experiências diferentes. E aí, claro, eu acho que são experiências muito engrandecedoras do ser humano. Sou suspeito para falar e você aqui está dizendo de alguma maneira que é isso que você está sentindo. Então, parabéns pela sua escolha, parabéns pela sua dedicação, pelo seu talento, pela sua simpatia. Você de fato é muito simpática. Esse sotaque mineiro, eu sou suspeito, né? Eu tenho muitos mineiros convidados aqui do Endorfina. Eu adoro esse sotaque. Por mim, a gente poderia conversar horas. Gabi, um prazer. Prazer te conhecer. Muito obrigado por ter se doado o seu primeiro podcast, assim, de fato, né? Você fez participações ali no Gregário, no MTB PES e tal. Muito obrigado e vou estar aqui acompanhando e torcendo por você. E aí você volta aqui, quem sabe, quando você ganhar a Cape Epic ou ano que vem, quando Amém. você quiser, para contar um pouco mais das suas experiências e o que você está vivendo aí na sua vida profissional. Muito obrigado, foi um prazer. Saúde para você. Muito obrigada, Michel, foi um prazer estar aqui com você hoje. Vou colocar no post do episódio de hoje um link para o Instagram da Gabi. Esqueci de perguntar agora aqui no final para ela, mas também se você segue o Endorfina no Instagram, perdão, no Instagram, eu já vou ter colocado a essa altura vários posts com imagens, fotos da Gabi e já vou ter marcado ela, então vai lá no meu Instagram e siga a Gabi. Se você quiser conversar com ela, se você quiser dizer para ela alguma coisa que você achou interessante aqui, que você aprendeu, que você descobriu, que você refletiu, tenho certeza de que ela vai adorar, como vocês viram aqui agora. Ela se comunica super bem, é super extrovertida, fala muito bem, enfim, super eloquente. Não se esqueça de seguir o Endorfina também no Instagram, no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts, onde quer que você consuma os seus podcasts. No YouTube, particularmente, minha meta é chegar aí até 6.000 assinantes até o final do ano, então dê uma força lá para o Endorfina. Isso ajuda muito, não somente ao Endorfina, mas ajuda muito as pessoas descobrirem conteúdos que eu publico aqui semanalmente, já faz 9 anos e algumas semanas. A gente falou aqui de algumas pessoas, ou né, o Hugo Prado Neto, que já passou por aqui, mas eu lembrei aqui de várias outras pessoas, como a Vivi Faveri, a Nina Carvalho, a Raíza Goulão, a Gil Morgan, também novinha quando teve aqui, a Marcela Lima, Yara Caetano, a Tota Magalhães, também me lembrou muito a Tota Magalhães aqui no jeito, na eloquência, na maneira de falar, a Gabi de hoje, e tantas outras pessoas, mineiros aí, toda a sorte, Thiago Vinhal, Thiago Drills, o Bro Bruto, que eu vi num post ali da Gabi, que ele disse que ela queria pedalar com ele quando era mocinha, né? E agora provavelmente já está num nível bem acima, quer dizer, com certeza já num nível bem acima. Enfim, todos esses convidados você encontra em todos os lugares onde o Endorfina está disponível, no YouTube, no agregador de podcasts da sua escolha e lá no meu site, endorfinabr.com, onde você também consegue ver ou assistir a todos os episódios. Não se esqueça, você pode contribuir financeiramente com esse projeto. O Endorfina depende de patrocinadores como a Tupix, como a Z2, como a 220, né, que me dá energia aqui para aguentar o pique aí desses meus convidados aí super atletas, mas também conta com a ajuda de quem pode e acha que vale a pena contribuir financeiramente com esse projeto. Toda ajuda é bem-vinda. A partir de R$15 por mês, você vai fazer uma grande diferença aqui no Endorfina. Vai lá no meu Instagram, na bio, clique no link, lá você vai ver o Apoia-se, como é que você faz para fazer parte desse seleto grupo. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um convidado, com mais uma convidada de primeira grandeza, como foi aqui hoje, a Gabi Ferola. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.